Mais um dia se passa e mais uma vez eu acordo pensando, bem que eu poderia não acordar para finalmente deixar esse plano onde meu único objetivo é sofrer eternamente até o meu receptáculo acabar de uma vez. When I was 4.5 years old, my rickety-roo-ah dad smacked me in the back of the head with a steering wheel. I pushed my grandpa into oncoming traffic because he changed the channel to Family Feud. E também é um ótimo dia pra ver animes. Ou não também se você quiser ver merda. Hold not so Demon Lord. Mas apesar de saber que existem animes ruins por aí, obviamente vai existir os bons, né? Porque eles têm que ser diferentes, né? Já não basta a Disney e a Pixar de hoje em dia querendo fazer lacradas ou imitadas. Mas enfim, no final do último vídeo eu meio que dei a entender, entre aspas, que eu ia falar do anime do Shadow lá, do cara que fala I am Atomic. Mas sinceramente me deu mais pura preguiça, por assim dizer. Então eu decidi assistir algo um pouco diferente, pra dizer o mínimo. O tão polêmico Mushoku Tensei. Ou o anime do assediador, como falam por aí. Que na minha opinião não é tão criminoso assim como as pessoas na internet dizem, a.k.a. os internautas ou militantes de Twitter. Mas apesar de não ser algo criminoso, ainda assim é moralmente errado. Mas cá entre nós, ninguém sinceramente liga pra isso. Mas antes de explicar sobre detalhes mais a fundo, meu nome é Ren e eu tenho um canal de animes, pelo menos na maior parte do tempo. Enfim, vamos ao vídeo. Começando pelo começo. Rudeus, ou antes dele realmente ser o Rudeus, era um perdedor, por assim dizer. Não pelo fato dele ser preguiçoso, diferente de mim, mas sim por uma série de traumas que, de certa maneira, eu consigo entender. Mas enfim, acontece que ele é expulso da casa por não ir ao funeral dos pais e antes dele morrer, ele se sacrifica para salvar alguns jovens do Caminhão-sama, como sempre. E que, a título de curiosidade, Mushoku Tensei é mais velho do que parece. Pelo menos é o que me dizem, tipo assim, eu tô com preguiça de procurar. Então eu vou confiar cegamente nessas informações. Mas enfim, em resumo, ele se sacrifica para salvar aqueles jovens. E meio que morre, e assim acaba o anime. Só que não, ele reencarna em outro mundo. Ui, que coisa, né? Mas nessa nova vida, ao invés de ser um fracassado de marca maior, ele decide se tornar algo a mais, por assim dizer. Apesar de ser um baita de um tarado. Pois, como eu disse, na vida passada ele sofreu traumas escolares aí que eu consigo ter uma certa semelhança. Ou, como dizem por aí, literalmente eu. Entretanto, apesar de cometer uns certos crimes, devido a esse vício da vida passada, isso torna ele estranhamente humano. Assim, não que eu esteja defendendo esse tipo de atitude, claro. Mas, pensando bem, pelo menos na minha cabeça, ele pode ter renascido. Porém, ele no fundo continua sendo a mesma pessoa. Uma pessoa com medo, desejos retorcidos e também, claro, traumas. Que eu acho que já é a terceira vez que eu falo nesse vídeo. Mas foda-se. Continuando. Ele nasce ali como o Rudeus da família dos Greyrat e ele acaba tendo uma vida melhor do que a anterior, com pais mais presentes e também a companhia de uma mestra, e sem falar da empregada também, que a propósito todo mundo ali é meio família sacana das ideias, mas enfim, pelo menos não é algo incestuoso. O Deus acaba assim vivendo, entre aspas, uma infância normal, mas feliz. Ele também conhece a Sylvie, que é uma relação bonitinha de certa maneira. Bom, pelo menos eu penso assim. É claro que tirando a parte dos comentários inapropriados que o Rudeus faz. Só que é assim, eu me pergunto, será que eu faria a mesma coisa se estivesse no lugar dele? Tipo, é uma situação irreal acabar morrendo e renascendo em outro mundo. Meio que só você ia ficar sabendo, não é? Pois na minha cabeça eu penso assim, não é crime se ninguém souber, não é? E também eu meio que queria viver um romance de infância. Pois, acredite ou não, o pai aqui é o pacote completo da solidão. Poucos amigos desde a infância, muitos traumas escolares, e a única vez que eu tentei chamar uma garota pra sair, bom, eu levei um fora. Então, em resumo da ópera, eu acho que sim. Se eu desse um jeito de voltar no tempo, eu acho que
levaria essa vantagem, por assim dizer. E olha, tudo bem, você pode me xingar, mas só fique sabendo, tá? Eu não sou nenhum tipo de herói, muito menos tenho uma moral forte, tá? É claro que eu não mandaria ninguém fazer nada contra a vontade da pessoa. Isso já é passado do limite. E é por isso que meio que eu me vejo no Rodeu, pois ele não é o típico herói fantástico que tem a moral mais alta do mundo, ou a honra mais foda de todas, ou tem um objetivo muito grande, tipo salvar o mundo de um grande mal. Tipo, não, o cara é só um humano, assim como eu, cheio de sonhos e também defeitos. Defeitos que, assim, eu me relaciono um pouco, pois vamos dizer que na minha puberdade eu entrei em certos grupos de Discord por aí, e eu me arrependo um pouco. E sem falar que eu também sou um jogador de Blue Archive, mas no fim, tudo isso não passa só de uma maneira de expressar desejos que são moralmente errados. Entretanto, diferente da maioria das pessoas, eu penso que não são crimes. Porque pelo menos eu não tô forçando ninguém a nada. E muito menos mandando alguém se auto-mandar do Vasco de graça, como a maioria das pessoas no Twitter. Mas enfim, Mushoku Tensei foi algo diferente, ou talvez até mesmo especial. Porque, diferente da maioria dos animes, o protagonista não é um herói fantástico. Ele é só uma pessoa normal, que tem seus defeitos. E apesar de demorar um pouco para aprender com eles, ele tenta seguir em frente. E, de certa maneira, isso é muito relacionável, pois o que eu entendi quando terminei de assistir esse anime, pelo menos a primeira temporada, é que até uma pessoa como eu, cheia de defeitos, cheio de desejos egoístas, posso me tornar uma versão melhor de mim, mesmo que eu falhe miseravelmente. Mas ainda assim, se eu tentar, se eu sair da zona de conforto, uma hora eu posso alcançar o meu objetivo. Mesmo ele não sendo nada grandioso. Pra ser sincero, é um objetivo bem bobo. Mas enfim, se esse vídeo tiver estranho é porque eu realmente estou tentando fazer de uma maneira diferente. Eu tô sem roteiro e tudo que eu falei aqui foi algo improvisado. E meio que assim vai servir como um treino para futuros vídeos. Enfim, desculpa pelo sumiço. E a gente se vê com um assunto mais interessante no próximo vídeo. E depois a gente volta com os animes. Obrigado para quem ficou até aqui. Não se esqueça do troco. E até a próxima.